Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e hoje, dia 16 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Voz. Por esse motivo, vamos cuidar bem da nossa saúde vocal. Cuidar da voz é uma questão de condicionamento físico. Ela precisa estar forte para aguentar as variações do dia a dia. O ideal é prestar atenção nos sinais que a voz nos dá ao longo do dia. Fica rouco com frequência, sente dor e até dificuldade na hora de falar ou conviver com a garganta coçando todo o tempo são sinais de que algo vai mal. E para evitar esses incômodos e garantir uma voz saudável, nós convidamos a fonoaudióloga Cíntia Viana. Doutora, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada. Para nos dar algumas dicas, para a gente conseguir, na verdade, entender quais são os cuidados necessários e os hábitos que muitas vezes parecem corretos, mas não são. Nosso primeiro tema, nossa primeira pergunta é: quais são esses cuidados necessários para manter uma voz saudável, uma fala saudável também? Quais são esses hábitos, doutora? Então, primeiramente, bom dia, Nádia. Esses cuidados, eles precisam ser tomados diariamente, né? Principalmente quem trabalha com a voz, quem usa a voz como uma ferramenta de trabalho. Então, primeiramente, água. Ingerir bastante líquido ao longo do dia, principalmente antes de você falar. Quando você for falar muito, você tem que beber bastante água, no mínimo 2 horas antes. Por quê? A água é muito importante para se hidratar, a água é importante para tudo, né? Principalmente para você manter o seu organismo hidratado. A água vai lubrificar todo o seu trato vocal, o que vai fazer com que você fale com mais fluidez, sua fala fique mais leve, sua voz fique mais tranquila. Então, é importante também evitar o pigarro, né? O que seria o pigarro, doutora? O pigarro é quando você faz aquele... Você tenta limpar a sua garganta, na verdade. E se você tenta limpar a sua garganta, tem alguma coisa ali que está lhe incomodando. Na verdade, é uma secreção, né? Então, esse pigarro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma raspagem abrupta nas pregas vocais. Se ele fez essa raspagem abrupta, com certeza criou uma lesão ali. E isso pode acarretar uma rouquidão. Então, o pigarro é extremamente prejudicial à saúde vocal. Bom, para a gente completar o nosso bate-papo, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 2, que falam justamente sobre esses cuidados com a voz. Já que nós tocamos a respeito da água, da importância da água, até mesmo para a nossa sobrevivência e para manter a saúde vocal saudável, qual a temperatura ideal? Porque muitas pessoas tomam água, porém esquecem desse item. Eu vou tomar água muito gelada. Como o clima da nossa região amazônica é muito quente, a gente acaba fazendo isso realmente. Água gelada, morna, natural, de que forma a gente deve manter essa temperatura aí? Então, em relação à temperatura da água, o mais indicado é que você tome água de forma natural, né, em temperatura ambiente, principalmente se você trabalha com a voz no seu caso. O ideal é que você tome água natural. Isso não quer dizer que a água gelada faz mal. Não, ela não faz mal se tomada uma vez ou outra, principalmente no nosso clima, como você falou. Nosso clima é muito quente. Nada lhe impede também de você tomar um copo com água gelada. Mas o ideal é que você tome a água em temperatura ambiente. Principalmente se você for fazer atividade física. O nosso corpo, ele tem uma temperatura interna, né? O nosso corpo é todo quentinho por dentro. Agora você imagina, você faz uma atividade física, como no caso dos professores de educação física, né? E depois da atividade ele vai e toma um copo com água muito gelada. Então você imagina o choque térmico que dá nas pregas vocais. Isso pode ocasionar algum problema bem sério para ele. Até a questão de alguma bebida muito quente também pode prejudicar da mesma forma Pode. que a água gelada? Assim, muito quente não é indicado também, né? Mas algum morno também faz até, inclusive, chá, né? Faz um gargarejo também com água morninha e sal também faz bem. Porque a temperatura quente, ela faz uma vasodilatação. E isso pode ser bom para as pregas vocais também. O morninho também é bom, ele não prejudica tanto quanto o gelado, não. Agora, o nosso próximo tópico aqui na nossa tela interativa fala a respeito da maçã, que é um ótimo alimento, tela interativa número 2, que é um ótimo alimento realmente, principalmente para quem trabalha com a voz. Até que a gente costuma ver com bastante frequência são os filmes americanos ou até os filmes brasileiros também,
quando a professora está na sala, ela ganha o quê? Uma maçã. O que a gente pode falar sobre esse alimento, doutora? Assim, tudo que é relacionado ao professor, né, folders, propagandas, tudo tem a maçã envolvendo, tudo tem a maçã no meio, né? Porque antigamente a gente tinha o hábito de levar uma maçã para a professora, né? E esse hábito era muito bom. A maçã, na verdade, ela faz bem, ela faz muito bem, porque ela tem um ácido que ele vai atuar na garganta, na laringe, como uma forma de adstringente, né? Ele faz essa limpeza, ele ajuda. Na verdade, a maçã, ela é boa, a gente fala que para limpeza, mas na verdade ela nem passa pelas pregas vocais, né? Ela passa só pela laringe e desvia pro esôfago e vai pro estômago, né? Então, mas ela é boa sim, porque ela age como adstringente para limpar, para tirar aquela secreção que fica na garganta, muito né? grossa às vezes, Isso, né? aquelas... Por outros alimentos também, por exemplo, o leite, derivados do leite. Isso, derivados do leite também causam essa produção excessiva de muco, café também, chocolate, então não é bom sempre comer esses alimentos quando você for usar a voz. Evitar. Agora, uma outra curiosidade, hoje, exclusivamente hoje, eu trouxe suco de maçã. E aí eu fiz uma pergunta para a doutora, falando, é indicado tomar o suco de maçã ou realmente tem que ser a maçã in natura, a fruta? E o que a gente respondeu? O que a gente aprendeu aqui nessa aula? Isso. Nada substitui a fruta natural, né? A fruta natural, ela contém fibra, ela contém nutrientes que no suco já foi perdido. Mas assim, é bom tomar o suco também, né? De forma natural, como você estava tomando. Qualquer líquido que vai hidratar você faz bem, mas o indicado seria que você comesse a maçã mesmo. Bom, vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 3, que vai completar esses cuidados com a voz, que muitas vezes passam despercebidos durante o nosso dia realmente. A nossa tela interativa número 3 fala a respeito da preocupação em manter uma alimentação equilibrada, que é de fundamental importância realmente para essa questão da saúde vocal, como a gente falou, até equilíbrio, né, das pregas vocais, do muco também, então manter uma alimentação equilibrada. Sim, a dieta é muito importante, porque é importante você comer alimentos leves, né? Não ingerir, antes de for usar a voz, ingerir alimentos derivados do leite, como você falou. Evitar alimentos super condimentados também, porque alimentos com pimenta, porque na verdade a pimenta ela é irritativa, ela vai irritar a sua garganta, né? Os alimentos condimentados também com muito tempero vão também agir como um agente irritante da garganta, podendo... A gente sente aquela coceira. Isso, mesmo, você né? pode sentir aquela coceira, aquela irritação, um incômodo, né? E isso não é bom. Então, o ideal é que você mantenha uma dieta equilibrada e saudável toda vez antes que for usar a voz. E também, porque isso influencia também na respiração, né? A dieta influencia na respiração. Se você comer algo pesado e for trabalhar, e for usar a voz, for dar uma aula, uma palestra, isso vai influenciar. Porque uma dieta pesada, para fazer essa digestão, o organismo ele precisa de mais energia para fazer essa digestão. Então você fica mais cansado. Então por isso a gente indica uma dieta bem equilibrada antes de fazer esse uso vocal. E a respeito da mastigação, como deve ser mastigado esses alimentos? A mastigação, ela deve ser também bilateral, né? Você deve mastigar o alimento, jogar para um lado, jogar para o outro. Depois que você certifica que esse alimento já está bem triturado, aí sim você vai fazer a deglutição. Na verdade, a deglutição ela é voluntária, né? Depende da sua vontade. Então, por isso a gente indica que mastigue bem os alimentos antes de engolir, de deglutir esse alimento. Principalmente os alimentos realmente mais consistentes, que tem mais um tipo de casca por fora, no caso das frutas, Isso. até mesmo das verduras, né? Isso, se a mais gente não sólido. mastiga direito, acaba indo talos e folhas de forma natural mesmo, né? Isso. Ela é na íntegra. Isso, inclusive pode ocasionar alguma lesão. Quando você está jogando para o estômago pedaços grandes, não triturados, você até sobrecarrega o seu estômago. Então é bom a gente triturar bastante esse alimento na boca antes de deglutir. Bom, a gente falou da questão da alimentação equilibrada.
Porém, a gente sabe que hoje o estilo de vida saudável não está somente ligado a essa questão da alimentação. Existem outros fatores que ajudam também, por exemplo, a qualidade do sono e a atividade física, prática de exercícios físicos regulares. Isso também influencia nessa questão da saúde vocal? Sim, tudo influencia. Na verdade, dormir bem vai influenciar no seu dia inteiro, né? Então é sempre indicado que você durma bem e que pratique exercícios. O movimento é vida, né? Então quanto mais você praticar exercício, movimentar o seu corpo, vai proporcionar para você um bem-estar geral. Eu vou pedir para a nossa produção, doutora, colocar a nossa tela interativa número 4 no ar, que vai ainda falar a respeito desses cuidados com a voz, que muitas pessoas acham que são coisas simples, não vão fazer, porém que faz toda a diferença. Faz diferença realmente. A nossa tela interativa número 4 fala a respeito do respirar corretamente. O que seria esse respirar corretamente, doutora? Então, primeiramente, a respiração é um cuidado que a gente tem que ter com a voz, né? A respiração tem tudo a ver com a voz. Então, o correto é você não usar roupas apertadas, você tem que deixar a respiração, o ar fluir corretamente, livremente. Então, às vezes as pessoas vão trabalhar com aquelas cintas, né, muito apertadas, e isso implica demais na sua respiração. Você tem que deixar o músculo diafragma livre para respirar. Então, o certo é você fazer também uma respiração inferior, que a gente chama, e não respiração superior. Às vezes as pessoas, para respirar, elas levantam o ombro, o que não é correto. Então, o certo é você respirar e só movimentar o abdômen. Esse é o correto. É um pouco difícil, realmente. Já tentei, inclusive, fazer esse exercício. Isso. Aqui na TV a gente tem o acompanhamento de uma profissional, uma fonoaudióloga, e no início é um pouco difícil, mas ao longo do tempo a gente vai se acostumando. Isso, né? Às vezes chega e a gente não consegue, às vezes, fazer. A gente acha que está fazendo, mas não está fazendo. E aí a gente coloca a mão justamente nessa posição para acompanhar a respiração. Então, essa seria a respiração correta. Isso, a respiração abdominal, né? Quando você coloca a mãozinha aqui, você tenta empurrar a sua mão com o seu músculo, com o diafragma, com o abdômen. Essa é a respiração correta. Outro detalhe na respiração é a respiração nasal. Ela é muito importante, né? O correto é você respirar pelo nariz e não pela boca. Quando você respira pela boca, você mantém essa boca aberta, o que vai ressecar a sua prega vocal, o que vai ressecar a sua laringe, toda a sua boca resseca. Então, a respiração oral, ela acarreta uma série de problemas para a sua saúde. Porque se você está com a boca aberta, a sua língua está relaxada. E se a sua língua está relaxada no assoalho da boca, isso vai te trazer uma série de problemas respiratórios. Então, é indicado, nesses casos, procurar um otorrino. Inclusive, quem já tem histórico de problemas aí respiratórios tem uma predisposição maior realmente a ter problemas vocais, né, doutora? Com certeza. Essas pessoas, elas são mais sensíveis, né, a ter uma irritação na garganta. Porque, como eu te falei, elas respiram pela boca, né? Muitas vezes porque tem sinusite, porque tem rinite, o nariz fica entupido, congestionado, isso. Então, ela sente a necessidade de respirar pela boca. O nariz, ele tem cíliozinhos que funcionam como um filtro para poeira, né? Um filtro para o ar. Já a boca não tem. Então, esse ar vai vir sem qualidade, vai entrar sem qualidade. O nosso próximo tópico fala sobre a competição da fala com ruídos. Ou seja, quando nós estamos em um ambiente onde o som está muito alto, em casos de boates, bares, ou até mesmo no nosso ambiente de trabalho como uma redação de jornalismo, que é muito complicado trabalhar com jornalistas todos ao mesmo tempo, falando ao telefone, marcando pauta, falando uns com os outros. E aí a gente acaba aumentando o nosso tom de voz para compensar esse ruído. E a gente não deve fazer isso, né, doutora? A gente acaba prejudicando a nossa saúde. Exatamente, não deve. O ideal para se fazer, quando você estiver em um ambiente muito barulhento, é que você fale um pouquinho mais perto da pessoa para compensar essa competição sonora. Ou então, outra dica é você articular bem as palavras, como a gente estava falando ainda agora, né, no intervalo. A gente estava falando da articulação das palavras. É importante você articular bem os fonemas, porque você ajuda a outra pessoa a fazer a leitura labial. E isso requer um esforço menor da sua voz.
Então é importante, né, você falar mais perto da pessoa ou você articular bem as palavras. Doutora, a gente vai explicar um pouco mais a respeito disso no próximo bloco. Você de casa, não saia daí. Lembrando que você pode aproveitar esse momento para interagir com a nossa produção. Anota o número 92, código de Manaus, 981 11 4512. Até lá.